Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Perolar. O Perolar de hoje é uma história linda porque envolve maternidade, relacionamento de casal e relacionamento consigo mesma. Quem vai participar do Perolar de hoje é a Jana, uma amiga querida. Vou convidar ela para entrar. Se você já entrou na live, pode começar a encaminhar para outras pessoas para ouvirem também a nossa live. Aê, seja bem-vinda! Obrigada. Boa noite. Partilhar da sua vida, né? Um assunto delicado, assim, um assunto bem pessoal. A Jana compartilhou comigo hoje que vai ser para muita gente, né? Que você ainda Pois é. Enfim, pode se apresentar, Jana, fica à vontade. Obrigada, viu, amor? Obrigada também pela oportunidade. Estou um pouquinho nervosa porque é a primeira vez que eu faço isso. Um monte de gente me assistindo aqui. Mas é vergonha, depois fica a cara de pau. Pois é, finge que nada tá acontecendo, né? Então, boa noite para quem tá assistindo aí que eu não conheço. E para quem conhece também, boa noite. Obrigada por assistirem esse quadro maravilhoso, essa mulher maravilhosa que eu amo conversar, amo trocar experiências, né? A minha história, ela é uma série de altos e baixos, né? Na verdade, a gente brinca muito que minha vida sempre foi muita loucura. Se tivesse muito parado, estava errado. Sempre tem que ter uma emoção ali. Eu morava em Minas, eu sou de Minas, né? Morava em BH mesmo. E um dia minha mãe falou que a gente ia mudar para Santa Catarina. A princípio, eu não iria. E eu fui antes dela. Lá em Santa Catarina, eu fui em 2019, em 2020, eu conheci o Thiago, que é o pai do Fred, meu nenenzinho. E aí, em 2020, eu engravidei. Não era uma gravidez planejada. Então, assim, foi muita loucura ao mesmo tempo, muita coisa. E quando a gente descobre que a gente tá grávida, a gente já começa a virar a chavinha ali. Assim, uma experiência que não dá pra explicar, né? É muito inexplicável e não dá pra medir e falar, olha, é assim. Mas o que acontece? Eu já fiquei extremamente surpresa, porque assim, meu Deus, e agora? Eu imagino uma gravidez surpresa, né? Pois é, então assim, eu sempre quis ser mãe, mas eu não tinha ideia de que seria assim, dessa forma que foi, e enfim, a gente não estava esperando, foi uma coisa realmente zero planejamento, sabe? E aí, o Thiago é de São Paulo, e ele também estava lá no sul, eu morava em Blumenau e ele em Dayal, que era ali do ladinho. E a gente começou a conversar quando a gravidez já estava na reta final já, que a gente ia continuar morando em Dayal. Só que, como a gente estava lá sozinho, sem a família por perto, né? Era assim, a chegada de um neném, as avós estavam doidas para ter pertinho. A família inteira, ansiosa, e assim, querendo ou não, o início ali, quando a gente vira mãe, quando o neném nasce, é muito puxado. E assim, mexe muito. Além do esgotamento, assim, da exaustão, né, física, o psicológico também mexe demais. E assim, a gente conversou muito e vamos. Aí, a princípio, a gente ia vir para São Paulo. Só que aí, em uma semana, não, vamos para Minas. A vida dele, assim, a gente dá certo por isso, que a nossa vida é uma loucura, assim, uma atrás da outra. E a gente é assim, vamos. E aí eu fui para Minas. Cheguei lá, esse comecinho ali, que eu tive o Fred, foi muito puxado, porque, assim, o Thiago tinha um horário de trabalho puxado, ele trocava o horário, então tinha dia que ele trabalhava durante o dia, ele trabalhava numa fábrica lá em Betim, e assim, tinha dia que ele tava durante o dia, só que ele tinha que descansar para ele trabalhar no outro dia, e tinha dia que ele trabalhava à noite. Então, assim, o reloginho ali também não tava batendo.
E aí, minha mãe é meu amor. E ela me ajudou demais. Esse começo ali, muito hormônio, muita loucura assim na cabeça. Mãe de primeira viagem, uma gravidez que eu, tipo, meu Deus, o que eu faço agora? Tudo é medo. Então, assim, ela me ajudou demais. Eu falo, esse começo ali foi essencial estar ali em Minas, sabe? A gente às vezes foi pra Minas fazer o quê? Foi pra Minas pra ter o neném tá ali nesse começo com a minha mãe, que me ajudou demais. E aí, quando a gente tava lá em Minas, o Fred nasceu em novembro, quando foi em dezembro a gente veio pra São Paulo, passar o Natal. E a gente conversando e tal, em janeiro a gente veio pra São Paulo. E a gente ficou aqui em São Paulo já nesse começo, com a minha sogra, que é meu amor, minha segunda mãe. Ela, assim, eu não tenho palavras para descrever. Ela é minha segunda mãe mesmo. Fazer um parênteses. A Jana, deu para perceber já, ela é uma pessoa extremamente querida. Então, todo mundo é ela, gente. Nossa, mas essas duas eu falo. É porque, assim, as duas são mães, né? As minhas mães. Me puxam minha orelha igual, brigam comigo por questões do Fred igual. São os meus amores. Mas, enfim, a gente veio para São Paulo. O Fred estava com 2 meses, né? Ele tinha acabado de fazer 2 meses. E aí a gente começou a nossa vida aqui em São Paulo. Só que aí continuou essa questão de desencontro de horário, muita coisa. E assim, foi uma coisa que a gente não estava esperando. Então, no comecinho, a gente estava meio perdido. E aí, uma série de acontecimentos. Eu e o Thiago, a gente não era casado mesmo, né? A gente só tava morando junto. E aí, a gente decidiu separar. Foi uma coisa atrás da outra, assim, que a gente não tava dando certo. Tava, assim, muito difícil mesmo e tal. E aí, a gente decidiu separar. E aí, eu fui pra Minas novamente. O Fred tinha acabado de fazer 5 meses. E aí eu fui pra Minas de novo, voltei pra minha mãe, fui pra lá porque a minha mãe é de lá, né? Então voltei pro braço da mamãe. Voltei pra lá e fiquei mais um mês lá. Só que aí, nesse mês lá, eu conversando com a minha mãe de São Paulo, eu fui morar com a minha sogra sem ela ser minha sogra mais. E aí eu fiquei esses 6 meses lá com ela. Você voltou para Minas quando o Fred estava de 4 para 5 meses. Isso. E aí lá de Minas, depois você ficou quanto tempo em Minas? Fiquei um mês, acho que não deu 2, acho que deu 1 mês e pouquinho só. E aí você voltou para São Paulo para morar com a sua sogra, que não era mais sua sogra. Exato. Porque assim, já era minha mãe, né? Uhum. Então ela me chamou, conversamos, alinhamos uma série de coisas e aí eu voltei. Voltei para São Paulo e aí eu fiquei 6 meses. Durante esses 6 meses eu e o Thiago, a gente estava separado. E aí, quando foi no começo desse ano, a gente casou. E aí, assim, foi muita loucura, foi muita gente sem entender o que estava acontecendo. A nossa família, inclusive, todo mundo, assim, um monte de o que tá acontecendo, gente? Como assim vocês dois voltaram? Como assim você veio pra Minas e já voltou pra São Paulo? Deixou todo mundo ali com uma interrogação, né? Mas é o que eu sempre falo, todo mundo que eu conto essa história. Tudo acontece no tempo de Deus. O tempo que eu tinha que ir pra Minas, teve o tempo que eu tive que voltar pra São Paulo, teve o tempo que a gente teve que ficar separado, pra gente estar hoje com a nossa família do jeito que tá, né? Mas é complicadinho. Tô muito por cima, acho que a gente quer mais detalhes, né? Uma listinha de perguntas. Como que foi essa decisão de ir embora com um bebê tão pequeno, assim? Tipo, não, chega, não vou. Como que foi? Então, a gente já tava... Não, na verdade foi difícil, bem difícil. Eu já sou chorona de natureza, eu sou extremamente sentimental, então tudo eu choro. E aí, assim, eu tava numa fase que eu não tava bem
comigo, eu não tava bem com a mãe que eu tava sendo pro Fred, eu não tava bem com a pessoa que eu estava sendo, a companheira que eu estava sendo dele. Uma mãe nasce uma culpa, né, amiga? Nossa, vem assim, automático. E aí, assim, a gente começou, aí juntou a questão dos horários que não estavam se encaixando. E como a gente veio pra cá, ele começou a trabalhar durante o dia e de noite na fábrica. Então, assim, foi uma série de coisas que a gente foi desentendendo. E, assim, os dois extremamente imaturos quanto a casamento em si, né? E não bastando ir morar junto, já foi morar junto com o neném. Então, assim, foi uma série de coisas que foi acumulando. E aí a gente não tava dando certo mais. E não dá. Não dá. Chegou um dia que não dá. E aí a decisão de ir para Minas foi por isso, pela minha mãe estar lá, de voltar para ela mesmo, né? Ainda mais porque o Fred estava bem pequenininho, então eu precisava de ter ali uma ajuda, não, assim, um apoio mais de perto mesmo, né? Assim, de me ajudar com ele, para eu conseguir fazer as coisas. Quem é mãe, quem tem filho pequenininho, sabe como é difícil até para tomar banho quando o neném é pequenininho. Então, assim, essa decisão foi por isso. A decisão de ir para Minas foi por ter minha mãe lá. Entendi. De estar lá pertinho dela. E aí, a decisão de voltar para São Paulo? Foi assim, foi uma loucura. Eu já estava em Minas e eu já falava desde que eu vim para São Paulo a primeira vez, que eu queria ficar em São Paulo e eu não queria mais sair daqui. Porque eu amei São Paulo. Meu Deus. Assim, porque eu morei em 3 estados totalmente diferentes, né? Eu morei em Minas, que eu nasci e cresci lá. Depois eu morei em Santa Catarina, que foi, assim, totalmente o oposto de tudo que eu vivi. E depois eu vim pra São Paulo. E aí eu cheguei em São Paulo, eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada com tudo, assim, com a praticidade daqui, vai resolver, vamos ali tal lugar resolver tal coisa. É muito prático aqui. E eu sempre falo, às vezes o pessoal fala, vem pra Minas, volta pra cá. Eu falei, vocês estão doidos? Vem pra São Paulo, gente. Aqui, de verdade, eu sempre falei assim que eu queria voltar. E aí eu já tava olhando algumas coisas lá em São Paulo, aqui em São Paulo, tava olhando lá de Minas. E aí, pra voltar, tava olhando o trabalho e tal. Só que assim, eu amamentei até 1 ano, né? O Fred tinha 1 ano e 1 mês. Então eu ficava pensando já, meu Deus, como eu vou desmamar esse menino pra trabalhar? Já tava dando assim, já tinha dado os 5 meses dele. Então eu falei, eu preciso voltar. E eu sempre trabalhei, eu trabalho desde os meus 12 anos. Então pra mim aquilo ali já tava assim, meu Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Só que ao mesmo tempo, quem vai cuidar do meu filho? Como que eu vou fazer? E como eu vou deixar com quem eu não conheço? E uma série de coisas. E sempre mantendo contato com a minha sogra. Isso. Que ela não era minha sogra. Aí, só que assim, ela me pegou como filha desde o primeiro dia que ela me conheceu. Então, assim, eu amo ela. A sabedoria de uma mãe, né? A gente vê muitas histórias que querem destruir até o relacionamento. Sim. Essa postura de possessividade, assim, com o filho, né? De posse, assim. Exato. A gente ri muito. Teoria de uma sogra. Sim, e eu falo, ela como mãe, a gente ri muito, né? Assim, que ela é muito brava e ela não passa a mão na cabeça mesmo, sabe? Fez errado, tá errado, vai consertar seus erros ali. E ela, assim, ela puxa minha orelha, ela sabe, quando precisa, não é só carinho, não. Tem dia que ela chega, isso aqui tá errado. Você tá fazendo assim, 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 você sabe que é errado, não tá legal. Mas, enfim. Aí, aqui eles têm um escritório, né? Uma empresa. E ela me chamou, conversou comigo. Eu em todos os sentidos. Em todos. Em tudo, assim. Eu falo, é meu anjinho. E aí ela sempre me apoiou muito. Assim, quando eu tava grávida, sempre deu todo o apoio pra gente. Depois que o neném nasceu, também sempre deu todo o apoio. E quando eu fui pra Minas não foi diferente. Sem explicação. E aí ela foi e me chamou. Falou, olha, tô precisando de alguém aqui no escritório.
eu queria que você viesse e tal. Só que eu já comecei a pensar com quem que eu vou deixar ele. E aí ela já veio assim, tudo pronto. Ela falou, ó, vamos... Ele ainda mamava, né, pequenininho. Ela falou, você vai ficar com ele aqui até ele desmamar. Vocês vão morar aqui em casa. Aí, antes dela falar dessa história, ela falou, eu quero que você venha morar aqui com a gente, você e o Fred. E depois, assim, vai arrumando tudo certinho. Só que na minha cabeça eu já tava, não vou ir, porque eu não tenho emprego, não vou dar despesa, não. Aí ela já falou em sequência, assim, não esperou nem eu falar. E aí você trabalha com a gente e tal, e a gente foi alinhando. E eu fiquei, meu Deus, será que eu vou, será que eu não vou? Eu falei, vou. Aí vim pra São Paulo, fiquei mais uns 15 dias depois dessa. Acho que não deu nem 15 dias depois que a gente decidiu. E aí eu vim pra casa dela com as coisinhas do neném. E a gente veio. E assim. Não tava com o Thiago. Não, eu tinha contato com o Thiago, assim, só as coisas referentes ao Fred. A gente não conversava sobre mais nada. Era só ligação, ele ligava pra ver o neném via ele, uma mensagem, era só relacionado ao Fred, a gente não tinha contato nenhum. E como que ficava no meio dessas mudanças, assim? Você sentia que ele mudava de comportamento? Você sentia questão de sono, rotina, amamentação? Nossa, então. Tipo, como que foi? Sim, foi assim, o Fred... Totalmente fininha, né? E aí, nossa! Voltou pra lá, voltou. Você muda um pouquinho, assim, já muda tudo, né? O que acontece? Quando a gente sempre brincou que o Fred preferia o Thiago. Lá na maternidade mesmo, eu acabei de ganhar o Fred, ele chorando, a enfermeira colocou ele assim naquele bercinho, né, pra limpar ele, pra fazer tudo. O Thiago só chegou, pôs o dedinho assim na mão dele e falou, papai tá aqui. Ele falou a boca. A gente tem um vídeo e assim, eu fico, não é possível. E ele sempre ficou. Quando a gente morava lá em Betim, ele sabia o horário que o Thiago chegava e ele ficava acordado até o Thiago chegar. Enquanto o Thiago não chegava e falava com ele não dormia. E assim, ele sempre foi muito grudado com o Thiago. Esse é o tipo de história, Jana, que antes de ser mãe, eu pensava, gente, imagina, tipo, até parece, bebê, não sei o quê. Eu brigava, eu falava assim, ele falava, vai preferir ficar comigo. Eu falei assim, não vai, eu sou a mãe. O menino acabou de nascer, não tinha nem um minuto de vida. E aí, assim, ele era muito grudado com o Thiago. E quando eu fui embora, antes de ir pra Minas, eu fiquei 1 semana, 2 semanas lá na minha sogra. Uhum. E aí eu já senti, nos 5 primeiros dias, assim, foram os mais puxados. Que ele chorava muito, ele dava os horários, ele já ficava esperando. Então, assim, esse comecinho ali foi bem puxado. Porque ele ainda tava... Assim, foram 2 rotininhas que mudaram completamente. E aí, em questão à alimentação, como ele só mamava, e ele é um pontinho fora da curva, né? Ele come demais, então não mudou muito. Mas assim, ele teve umas febrezinhas nesse começo aí que a gente sabe que foi emocional, a gente conversou, inclusive, nesses primeiros dias. Ele ficou bem chateado, assim, chorava muito, 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 sem motivo nenhum. Não era de dor, não era de nada. Eu ficava procurando o que era e a gente ficava... Né, assim. Pois é, então esse começo ali foi bem, esses 5 primeiros dias ali foi o mais punk. Depois a gente voltou pra Minas e assim, começou uma outra rotina. E como ele já tava começando a ficar maiorzinho, foi ali que eu comecei a moldar mais a rotina dele. Então assim, ele já começou a brincar mais, a fazer mais coisa. Da mesma forma que estranha uma mudança de rotina, ele já se adapta. Muda de uma vez, exato. Então, assim, esse começo ali foi pra ele, foi bem puxadinho mais nesses primeiros dias. Porque aí depois ele começou ele era muito pequenininho, né? Então eu acredito também que isso não tenha influenciado tanto do que se ele fosse maior. Porque já tivesse mais entendimento e tal. E aí eu vim pra cá, esse começo... Aí quando eu fui pra lá, eu comecei a mudar a rotina dele, voltei pra São Paulo, só alterei algumas coisinhas, então ele não sentiu tanta diferença assim. Minha mãe tem gato.
E aí, o que ele mais que a gente via que ele ficava era procurando os gatinhos. Mas, assim, foi a coisa mais que eu posso falar que ele que tenha dado alguma alteração. Fora isso, ele ficou bem tranquilinho nessa mudança. E aí eu vim pra cá, a gente veio de Malicuia e começamos. Comecei morando também na casa da sua sogra ou não? Não, a gente morava aqui em São Paulo, ele foi pra Guarulhos. Então... no princípio ele ainda continuou em São Paulo. Não, quando eu voltei ele já tinha ido pra Guarulhos. E aí ele começou a ver, como a gente voltou pra cá, né? Ele voltou a ver o neném nos finais de semana. Isso. E aí, depois, com o passar dos dias, ele foi vendo durante a semana, mas era mais nos finais de semana. Como é que foi esse momento da virada, assim, essa restauração do casamento, assim? Foi uma loucura demais. Eu fiquei, assim, o que eu tinha falado, a gente não tinha contato nenhum pessoal, né? Era só referente ao neném. E eu continuei vivendo a minha vida lá com a mãe dele. E às vezes era meio difícil de explicar, mas aí a gente começou. Mora com minha mãe. E ela falava, é minha filha. Ela não falava, porque assim, não era nora. Eu era o quê? Ela falava, é minha filha. E pegou sempre como filha. Tanto que tem um monte de gente hoje ainda que vê a gente. Ai, sua mãe. Às vezes eu tô com ele, ai, sua mãe, tal e tal. Aí eu falo ali, quê? Aí eu falo, não, esquece, é sua mãe. Aí agora ele já acostumou. Mas muita gente, às vezes a gente sai junto e eles falam que é minha mãe, né? As pessoas que a gente conheceu falam que é minha mãe, porque já entenderam isso. Mas assim, esse tempo separado, a gente ficou exatos 6 meses separados. E aí quando... Não foi foi uma coisa bem de pouquinho em pouquinho mesmo. Eu sempre fui uma pessoa eu não sou muito fácil, né? Eu sou uma pessoa bem complicadinha, pirracenta. E ele também sempre foi muito pirracento. Não é à toa que às vezes a gente vê o Fred fazendo umas coisas que não pode nem brigar, né? Mas assim, eu continuei vivendo, assim, esses 6 meses que a gente ficou separado foi bom, porque eu comecei a ver as coisas de outro ângulo, né? Eu comecei a ver muita coisa diferente, a pensar em muita coisa diferente. E com o tempo também, aquele iniciozinho ali difícil da maternidade já foi começando a ficar mais fácil. Então, assim, no começo, quando eu vim pra cá, a intenção, eu já tinha meus planos, né? Tinha feito o planejamento todo de tudo que eu ia fazer da minha vida. E uma das coisas era voltar a cuidar de mim. Não só fisicamente, né? Até porque isso eu voltei também. Mas meu psicológico, eu precisava cuidar de mim. Tipo assim, de cuidar do meu psicológico para eu ser uma mãe melhor. Foi ali que eu comecei, essa chavinha foi ali. Foi um dia que eu tava em casa, parada, assim, olhando pro neném, e eu falei assim, que mãe que eu quero ser para ele? E eu sempre tive essa preocupação. Porque assim, a minha mãe foi a melhor mãe da vida. E eu sempre falei que eu queria ser uma mãe como ela. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, que mãe que eu vou ser? Parei, aquele tuquinho de gente, só me olhando com os olhinhos desse tamanho. E eu ali parada, pensando, e eu falei, eu preciso me movimentar, eu preciso, sabe, dar um pontapé inicial ali, né, pra começar a ser uma mãe que eu quero ser. Que eu tinha na minha mente a mãe que eu queria ser, a mãe que eu quero ser e que eu tenho lutado pra ser. Só que naquele tempo eu ainda não tava assim, eu tava com tanta coisa, assim, pensando em tanta coisa ao mesmo tempo, tanta coisa às vezes que nem tinha necessidade. E aí eu comecei. Foi ali que eu comecei, que deu essa viradinha, eu comecei a cuidar de mim, comecei a cuidar do Fred. Foi aí que eu comecei a ver as coisas, a tirar muita coisa do meu coração também, porque eu era rancorosa num nível, assim, bem complicado. E assim, às vezes nem precisava, foi uma das coisas que Deus falou muito comigo, porque assim, não precisava de tanto rancor em determinadas coisas, não, e eu assim, eu bati na tecla, sabe? Eu peguei como uma decisão e falei, vai ser assim e pronto, acabou.
E começou a ser... E aí começou a ser... Uma vez sobre rancor, que é como se fosse uma mochila que a gente carrega com as pedras, assim, né? As situações que a gente vai guardando no coração vão pesando nas nossas costas, né? A gente que é contra o outro, mas na verdade os mais prejudicados são, né? Sim, porque assim, a pessoa às vezes tem certas coisas que a gente fica ali remoendo que a pessoa nem sabe. E assim, só tá prejudicando você. E foi uma das coisas que aconteceu comigo. Eu ficava pensando assim, tanta coisa, que eu fiquei assim, gente, pra que eu tô pensando nisso? Sabe? Umas coisas que não tinha necessidade nenhuma, umas coisas que tomavam meu tempo, que eu ficava, meu Deus do céu. E aí a gente foi voltando, aí quando foi, eu vim em junho, dia 29 de junho eu vim pra São Paulo de novo. E aí, quando foi em julho, o Thiago ele já começou a me mandar mais mensagem e buscar conversar, só que eu tava nessa fase de assim, não quero, não vou responder, não quero conversa, é só sobre o neném e pronto. Aquela fase bem rebelde, adolescente, eu tava desse jeito, sabe? E aí eu continuei, fui fazendo as coisas e cuidando do neném, cuidando das coisas, trabalho, tava extremamente, assim, eu já tava feliz. Só que uma coisa que eu sempre fiz muito, a gravidez, mesmo que não planejada, ela me transformou demais, principalmente com relação à minha relação com Deus. Eu cresci com o exemplo da minha mãe, né, assim, na igreja, dançava, fiz teatro, muita coisa. Só que quando eu fui para Santa Catarina, eu tava numa fase bem afastada. E aí apareceu o Fred na minha vida. E aí eu já mudei muito. E aí depois que ele nasceu, e depois que teve essa separação ali no começo da maternidade, eu comecei a orar muito. E uma coisa que eu orava muito era para Deus me fazer me libertar do rancor que eu tinha, da raiva que eu tinha. E uma coisa que eu sempre orei, assim, sempre mesmo, era para Deus cuidar do Thiago, da sabedoria para ele, porque independente da gente pelo tempo que a gente estava separado, independente da gente estar separado naquele tempo, eu queria ele bem porque ele é o pai do meu filho. Então, mesmo com toda a raiva, mesmo com todo, sabe, no fundinho eu ficava, meu Deus, eu quero que ele fique bem, eu quero que as coisas se acertem, mesmo que a gente não fique junto, eu quero que as coisas se acertem, porque eu quero crescer, eu quero que o Fred cresça tendo o pai por perto, tendo um bom pai. E assim, uma coisa que eu sempre quis, antes mesmo de sonhar em ser mãe, era assim, de imaginar que eu ia ser mãe tão assim de repente, foi que uma coisa que eu sempre bati na tecla foi, eu quero que quando eu tenha meu filho, que o pai dele seja um pai presente. Que na verdade eu sempre quis, reformulando aqui, né? Eu sempre falei, eu não quero um pai presente, eu quero um pai que seja presente, que faça presença na vida do filho. Porque assim, também não adiantava ele estar ali, o que estava acontecendo antes no começo, a gente estava junto, mas assim, a gente estava com cabeça em outros lugares. Então, assim, eu comecei a pedir muito a Deus. Eu falava, principalmente sobre a restituição da minha família. Eu falava, Deus, se for da sua vontade, que o Senhor mude minha cabeça, sabe? Tire tudo que eu tenho pensado até agora e que mude também a dele. Mas se não for da sua vontade que a gente fique junto, que o Senhor nos dê sabedoria pra gente criar nosso filho da melhor maneira possível, porque ele é prioridade sempre na nossa vida, né? Então, assim, eu pedia muito, todo dia. A mão de Deus. Exato, eu literalmente fiz isso. Eu falei, eu não vou preocupar, não quero, eu falava, eu não quero, mas se for da vontade de Deus, se for o plano de Deus, eu também não vou ficar batendo cabeça. Então, assim, eu falei assim, não vou ficar pensando nisso mais, vou orar. Fiz alguns propósitos, jejum, não sei o que, por ele, mesmo que não por nós, eu não tava ainda orando, nem nada por nós, mas por ele e pelo Fred, né, assim, pra ter essa questão do pai presente, de ter uma relação do pai e a mãe, mesmo separados,
bem, né, sem briga, para crescer num ambiente tranquilo. E aí eu eu fui aproximando, cada dia mais, aqui em São Paulo, eu já voltei, já virei, né, fui pra igreja, virei membro lá, assim, uma igreja maravilhosa, que eu falo assim, que foi um dos lugares que mais me sentia amparada, fora a casa, né, era minha segunda casa mesmo, eu sempre amei muito, 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 a gente fala, sempre brinca aqui em casa, na família, que o pastor, a gente tem vontade de colocar ele num potinho, de tão fofinho que ele é, e assim, bonzinho demais, e ele explica muita coisa, ajuda a gente muita coisa, e pra mim esses 6 meses ali sem contato, sem contato nenhum, sem estar junto com ele, mesmo que mesmo tendo sido um tempo ruim, porque assim, foi uma separação, não era legal, né? Só que foi bom para os dois, porque assim, ele também, eu tava cuidando de mim aqui, e ele tava cuidando dele lá. Então, assim, ele tava seguindo. De reencontro, cada um. Exato. É assim, tava os dois olhando para lados totalmente opostos. E os dois, inclusive a gente falou isso mais cedo, o casamento, ele não é uma guerra um com o outro. Um contra o outro. É tipo assim, os dois lutando juntos por uma coisa. Não tem que ser uma coisa ruim, uma coisa de briga. E aí a gente tá. Hoje, Jana, hoje em dia tem muito assim, a mulher independente, não sei o quê. E aí parece que só existem 2 opções. Ou a mulher é independente, ou a mulher é codependente do homem. E nenhuma é saudável, né? Exato. E a mulher são interdependentes, contribui com o outro. Sim. O outro. Ninguém tá contra ninguém, cada um tem seu papel, cada um é importante. Então, acho que é algo que abre a nossa mente, assim. Muitas famílias se desfazem porque tem essa visão, assim, né, ou de independência ou de codependência. Sim. De ninguém. E ninguém pode ser independente de ninguém. Exato. Somos interdependentes. Exato. E uma dessas coisas, assim, foi o quê? No começo, essa questão de maturidade dos dois com relação a casamento e filho, né? A gente tinha muito isso. Eu sempre fui, assim, a minha vida eu faço, é do meu jeito. Então, assim, a gente batia muito cabeça, a gente brigava muito por coisa que não tinha necessidade nenhuma. E, assim, hoje em dia, faz falar. Aí, nesse momento, vocês refletiram sobre isso, você decidiu, então, entregar esse controle aí na mão de Deus. Ô, Deus, de restaurar minha família, se não for, ajuda, mas Deus, que é o mais apaixonado por família, pegou e falou, então... É o que a gente fala, né? O pastor que a gente brinca lá do potinho, ele fala sempre, família é projeto de Deus, é um propósito de Deus. E se você quer destruir uma nação, você não precisa destruir um monte de gente. Já acaba com uma família ali. Você vai vendo os galinhos, né? Os raminhos virando em destruição. Exato. Sim, são provenientes de famílias desestruturadas. Sim. Então, assim, eu entreguei nas mãos de Deus, a gente fica brincando, aquele memezinho, eu só acredito vendo, eu vendo, não acredito. E foi meio que assim, sabe? A gente começou a conversar, voltou a conversar, a gente começou a conversar, na verdade, eu tava mais maleável, vamos dizer assim, né? Eu tava conversando mais, ele me mandava as coisas, às vezes eu mandava uma coisa do Fred, aleatória, assim, esperava. A gente começou a voltar a se falar. Quais que você considera que foram os principais pontos, assim, que vocês acertaram? Você falou essa questão do autocuidado, autoconhecimento seu, assim, de se cuidar do profissional. Sim. Então, a primeira coisa, eu acho que tem uma série de coisas, né? Mas a primeira coisa que eu posso dizer sem sombra de dúvidas
foi tanto comigo quanto com ele essa aproximação, né, com Deus, essa relação que a gente tinha perdido. Os dois crescemos, nós dois crescemos já em berço evangélico, né? A gente sempre cresceu na igreja, sempre fez tudo na igreja. Os dois foram desobedientes ali, foram na força do próprio braço em muitas coisas. E esse tempo separado foi bom, primeiro, para aproximar de Deus de novo, sabe? Foi um tempo que foi necessário passar pra gente mudar, pra gente desconstruir totalmente tudo que a gente tinha vivido e batido na tecla até o momento. A segunda coisa, o cuidado, né, o amor próprio. A gente precisou desse tempo também para isso, tanto meu quanto dele. Ele voltou a fazer as coisas que ele gostava, eu voltei a fazer coisas que eu gostava. E sem contar que, assim, eu tava fazendo as coisas... eu tive muito apoio ali com o Fred, então, assim, minha cabeça começou a mudar totalmente. Assim, Deus teve tanto cuidado que ele me ajudou tanto nisso que eu ficava, gente, eu não vou conseguir criar o Fred sozinha, assim, eu não vou conseguir fazer as coisas, eu não vou conseguir tomar banho, eu não vou conseguir lavar meu cabelo, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir, sabe, eu começava a ficar, eram coisas pequenas, mas que na época, assim, era enorme. Então, assim, porque quando tá nesse começo ali, é uma proporção gigantesca que você sente. Não é uma coisa que hoje em dia eu vejo, caraca, nossa, eu preocupava com umas coisas tudo nada a ver. Então, assim, duas coisas principais foram essas, né? Essa questão do relacionamento com Deus e essa do cuidado com o próprio, né, assim. E uma terceira coisa foi a comunicação, que foram desses marcos, os 3 maiores, assim. A comunicação, que a gente tinha zero comunicação, então, assim, isso era um dos motivos que a gente batia muito cabeça. E esses 6 meses também foi um tempo de amadurecimento, né? Assim, a gente começou a ver as coisas de outros ângulos, então a gente mudou muito o jeito de pensar. Então juntou o jeito de pensar, quando você tá bem com você mesmo, você não quer ficar brigando, então os dois já estavam tranquilos. E aí junta que a gente aproximou de Deus, então a nossa relação com Deus, quando a gente tá bem com Deus, a gente começa as coisas a darem certo. Eu brinco às vezes, eu falo assim, teve um tempo que eu tava de mal com Deus, eu tava de férias da igreja, que foi quando eu tava meio rebelde, e eu falo, gente, tudo bem, foi permissão de Deus, né, apesar dele não ter gostado, foi uma permissão, porque Deus permite que a gente faça tudo, e aquela coisa, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Então eu fiz muita coisa, graças a Deus eu não fui de fazer muita coisa errada, mas assim, eu tava nem aí pra nada, sabe? Então, essa relação, essa proximidade com ele foi muito boa, sabe? Eu costumava dizer que Deus é muito cavalheiro, né? Ele tá sempre ali te esperando, sim, mas nunca vai interferir no seu livre-arbítrio. Sim, exato. Vai esperar. Quando você falou que você deu o controle para ele, vocês começaram a construir a família de vocês invertida, assim, né? Todo ao contrário. E aí você deixa, aí tipo, tirou as peças, jogou tudo assim, e aí começou a reconstruir. Não, né? E foi totalmente uma reconstrução mesmo, porque assim, a gente foi morar junto, a gente se conhecia muito pouco. A gente foi assim, eu engravidei, a gente tinha pouquíssimo tempo de começar a ficar junto, né? A gente não tinha contato, a gente conversava, claro, a gente tava ali, mas a gente era muito desconhecido, literalmente. E foi assim, a gente foi totalmente o contrário. Primeiro filho, depois morar junto, pra depois casar. Então, assim, foi totalmente ao contrário mesmo. E aí, e não foi fácil. Não adianta também falar assim, coloquei nas mãos de Deus, tudo ficou um arco-íris, uma cachoeira linda. Não foi, um mar de rosas. Não foi, pelo contrário. Porque aí quando você tá firme, começa a ser tudo tentar te derrubar ali.
E aí esse começo de... A gente voltou a namorar, né? Depois desse tempo. A gente conversou muito antes, a gente orou, uma coisa que antes a gente não tinha feito. Então, assim, a gente passou um período orando antes da gente voltar de fato a namorar. A gente orou primeiro, tanto que foi uma decisão, assim, a gente começou a alinhar muitas coisas. Quando começou a ter o interesse das duas partes, a gente começou a alinhar muita coisa. Coisas que, assim, que antes eram um absurdo para os dois, assim, foi uma coisa tão natural que, assim, por que a gente brigava antes por isso se agora foi tão assim? Então, sabe, foi muito necessária essa reconstrução toda da gente para começar a reconstruir nossa família. E aí foi assim, a gente começou conversando, alinhando as coisas, tá bom, vamos orar primeiro, para ver se é a vontade de Deus mesmo ou se é, porque o coração da gente é enganoso. Sim. Então, às vezes a gente tá na emoção ali, a resposta de Deus não, foi só uma emoção. Então, assim, vamos orar, não vai ter resposta errada. Vai ser oração, vamos começar a ficar certinho, porque existem coisas inegociáveis, né? Eu aprendi isso com o decorrer do tempo, e existem coisas inegociáveis. E, assim, tem princípios que a gente tá deixando, eu digo, mundo, né? Os princípios estão começando a ficar invertidos, são coisas que realmente são inegociáveis. Não dá para negociar. E, assim, a vontade de Deus, ela é inegociável. Se você sabe, se você aceita ali a vontade de Deus, não tem porquê. Se Deus te deu a resposta, pediu, Deus te deu a resposta, não adianta ficar brigando. Se Deus tivesse dado a resposta falando que não adiantava a gente ter voltado. Ia dar tudo errado de novo. Então, assim, a primeira coisa que é a base sempre, é uma coisa que a gente faz aqui sempre, orar junto, sabe? Porque Deus tem que estar... Um relacionamento tem que ser em 3 pessoas. Você, o seu companheiro, sua companheira e Deus. Não adianta. Não adianta ir na força do nosso braço. Então, assim, foi aí que a gente começou a conversar, a gente orou. E aí, Só que, assim, quem sabia mesmo dessa aproximação foi só a minha mãe, a mãe dele, nossa família bem, assim, pouquíssimas pessoas. Exato, assim, foram pouquíssimas pessoas. Eu sou esse tipo de pessoa. Já saio falando pra todo mundo. Não, mas minha boca é desse tamanho, não aguento segurar as coisas. Mas aí eu falei, vou deixar, sabe? Porque foi nessa questão de, assim, vou esperar a vontade de Deus. Então, assim, esse tempo de oração, inclusive, que a gente teve, eu acho que quase ninguém sabia que a gente teve esse período, né? Então, assim, na época também ninguém tava sabendo, era a gente. Então, assim... Foi assim, a gente orou e tal, teve a resposta de Deus, e eu tive a resposta de Deus, inclusive, depois do aniversário do Frederico, de 1 ano. E aí a gente foi olhando as coisas, a gente entrou, conversou e tal, falando, então tá bom, vamos voltar do zero. Namoro, como que, assim, casamento, como que foi? Foi, na verdade, assim, foi extremamente rápido, né? Essa volta ali. Foi o que eu falei. Foi um período grande de reconstrução, de reconciliação. Só que quando a gente decidiu casar, foi assim. A gente piscou, casou, todo mundo, o que é isso? Vocês casaram? Foi extremamente rápido. A gente decidiu que ia casar no final de novembro. Logo que... Acho que meio para final de novembro a gente decidiu que ia casar. E a princípio a gente decidiu que a gente ia casar em dezembro desse ano. E aí tinha várias... Exato, a gente voltou no ano passado. E a gente decidiu que a gente ia casar em dezembro agora. Só que aí a gente começou a conversar e tal, e várias questões. E a gente falou, mas beleza, principalmente a gente ia casar pela festa e tudo, pra ter um tempo de juntar um dinheiro pra fazer o casamento. E depois a gente falou, e se a gente casar primeiro no civil, agora no começo desse ano, né? A gente falava, se a gente começar a casar, isso em dezembro a gente falando, se a gente começar a casar
se a gente casar no começo do ano e fazer a festa no final? E aí a gente já começou, só que aí isso seria tipo assim, fevereiro, março, a gente ainda tava decidindo, meio do ano. E aí a gente convidou os padrinhos, né? E um dos padrinhos ia embora, porque o Thiago joga futebol americano e um desses padrinhos também, ele joga futebol americano e ele ia para Manaus. E ele ia para Manaus em fevereiro. A gente decidiu que ia casar no dia 18 de fevereiro e ele ia embora no dia 15. A gente falou, não acredito, a gente vai ter que antecipar. Aí já começamos a olhar tudo. A gente fez o dia 8 de janeiro e depois se viu uma semana depois. Porque a gente tentou agendar, mas não estava dando. Aí a gente fez a festa uma semana e na outra o civil. Mas assim, aí a gente falou, vamos fazer então. Aí a gente pensou, então vamos casar na primeira semana de fevereiro, que dá tempo. E aí foi a hora de começar a olhar pro cartório. E aí a gente ia no cartório olhar, só que a gente não ia fazer nada. E aí os meus sogros chegaram, foi uma história bem conturbada, assim, porque nesses 6 meses que eu morei lá, eles não tiveram contato nenhum com o Thiago. E aí eles voltaram a conversar com o Thiago depois, bem, assim, inclusive depois que a gente tinha decidido que ia casar. E foi quando eles começaram a voltar a falar com ele, assim, totalmente mesmo, sabe? Tinha o contato, conversava e tal, mas esse tempo que eu fiquei lá, eles não tiveram contato. E aí o que acontece? Eles chegaram na gente e falaram, a gente vai dar a festa pra vocês. E a gente falou assim, não, meu Deus do céu, uma festa, que não sei o quê. Não, a gente vai dar e tal, por outras questões também. E falaram assim, a gente quer e tal. E é uma coisa que a família dele inteira queria, e a minha também, né? Que a gente voltasse, porque assim, tinha muita gente querendo que a gente ficasse junto, só que ao mesmo tempo a gente não queria, eu e ele, né? A gente falava, não quero. E o pessoal, vocês vão voltar, são família, não sei o que, a gente, não vão. Eu falando do meu canto que não iria, e ele do canto dele que não iria. E aí eles chegaram e falaram, a gente vai dar a festa. Eu falei, não vamos aceitar, não. E aí, depois de muita conversa e tal, a minha sogra, ela é extremamente teimosa. Ela é mais teimosa do que eu. Não dá pra bater de frente, não dá pra bater pé com ela. Ela vai ganhar de você. Então, assim, depois de muita conversa, a gente começou a olhar um lugar pra fazer a festa. E aí, olhando, tipo, tudo pra fevereiro, pro começo de fevereiro. Os lugares, tipo assim, a gente tava em dezembro pra olhar pra fevereiro, o casamento. E aí, todo mundo, não tem. Os poucos lugares que a gente achou foi em janeiro. Como que a gente vai casar em janeiro já? A gente não tinha olhado casa ainda, a gente ainda ia começar a olhar as coisas. Então, assim, eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? E assim, é o que eu falei no começo. Health, né? Oi? Um programa do Discovery Home and Health que fala casamento em 30 dias, sei lá, um negócio... Sim! Não, o nosso, inclusive, não deu 30 dias. Assim, se for olhar corrido, em úteis e tal, não deu 30 dias. Por quê? Dezembro, final de dezembro, para tudo. Não tem lugar atendendo. Então, assim, a gente conseguiu montar o casamento inteiro. E no meio do começo de dezembro pro meio, e na última semaninha ali. E sem contar que a gente foi viajar também, né? Nesse Natal e tudo, assim. Então, assim, antes do Natal, teve uma viagemzinha, a gente passou o Natal aqui, o Ano Novo aqui mesmo, mas assim, foi um período extremamente corrido e que a gente montou um casamento. E a gente ficou, meu Deus, e era tudo às pressas, e como que a gente vai falar pra todo mundo? Ai, gente, a coisa mais linda, ele entrando, eu não supero. Eu olho as fotos e eu fico, meu Deus, que fofinho. E ele entrando um biquinho emburradinho. Você entra e entrega a Bíblia pro papai. Quando ele chegou lá na frente, que o Thiago fez assim pra dar a Bíblia, ele puxou. Ele deu pro Thales. Foi. Ai, é muito lindo, eu amo. Nossa, eu vejo as filmagens, eu vejo as fotos, eu fico, meu Deus, vontade de voltar aquele dia. Então, assim, foi extremamente corrido
arrumar o casamento. E assim, todo mundo já tava esperando que fosse em fevereiro. De repente a gente fala, gente, é o seguinte... É a semana. Semana que vem, quase, foi assim, sabe? Foi tudo corrido demais, e a gente já começou, e a gente pensou, quem que a gente vai colocar? O bom é que, assim, tudo a gente já tava na cabeça, como a gente... Esse tempo ali parado de dezembro foi bom porque a gente conseguiu planejar tudo. Então as coisas abriram, a gente só foi correndo e olhar vestido, e olhar não sei o quê, e fazer isso, e daminha, e aliança, e vai chamar quem? E a gente queria que o Fred entrasse com as alianças andando, porque ele só tava engatinhando. E aí ele não entrou andando. Uma semana depois ele começou a andar direitinho. Só que assim, aí foi aquela correria. E olhar roupa, e olhar roupa de madrinha, olhar roupa de padrinho, olhar roupa do Thiago, olhar meu vestido, ajuste. E assim, o pessoal lá de onde a gente alugou as coisas, a gente alugou praticamente tudo lá, as roupas. E o pessoal falava assim, a gente faz, assim, 6 meses, as provas, eu tive que fazer prova, tipo, uma semana, eu não tive tantas provas. Eu vesti o vestido, gostei, eu quero mudar isso, isso e isso. Dá pra mudar? Dá. Mudou na outra vez. Ah, eu tô viajando, não dá. Foi quando foi, né? Não vai dar pra eu fazer a prova nesse dia. Ó, então você vai vir nesse dia e, tipo, 5 dias depois você vem pra fazer a final. Meu Deus. Foi assim. Só... Vou precisar correr com a nossa live, porque eu acho que depois de uma hora eu tenho certeza. Sim, sim. A gente vai para um momento que eu faço em todas as lives, que é não ser pessoa. Às vezes, quando a gente está passando por um momento difícil, as pessoas elas vêm na intenção de ajudar, de trazer uma palavra de conforto, enfim, mas acabam não ajudando, assim. Então, eu queria que você falasse pra gente, desse aí agora a sua dica de viver. Sim. Coisas que você ouviu que às vezes te machucaram ou não te ajudaram como a pessoa, como você até percebia que era a intenção de ajudar, mas que... Sim. Então, eu ouvi muita coisa, desde quando eu engravidei já, né? Porque como por não ser planejado, eu ouvi muita coisa, tipo assim, nossa, você não tem maturidade nenhuma, como você vai cuidar de uma criança? Eu ouvi muita gente falando, tipo assim, meu Deus, o que vai ser? Não vai conseguir. Aí, muita gente, inclusive, falou, você vai ter que largar a faculdade pra você cuidar do seu filho. E, tipo assim, uma das minhas prioridades era terminar a faculdade. Eu tava fazendo psicologia e RH. A psicologia eu tranquei depois, mas foi uma opção, é uma coisa que eu ainda vou continuar, inclusive, assim, é porque, por ser sonho, né? Só que eu falei, eu não vou trancar, eu vou conseguir. E eu via muita gente falando, nossa, não vai ter tempo, você vai ter que fazer assim, 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 assim. E eu via que, no fundo, a pessoa tava querendo me ajudar, só que aquilo me desanimava demais. Outra coisa, quando a gente teve esse momento ali de separação, né, esses 6 meses, eu ouvi muita gente, inclusive falaram com a minha mãe, e eu vi, depois minha mãe me falou e tal, ou eu ouvi alguém falando com ela, e tipo assim, nossa, você vai ter que ficar com esse menino sempre, porque ela não sabe cuidar, né? É mãe de primeira viagem, não vai saber cuidar do menino. E assim, isso me machucava demais, porque assim, eu não sabia, óbvio. E eu falo sempre, você nunca vai estar preparado para ter um filho. Nunca. Ah, pode ser o 4º filho. É um filho diferente, novo ali. Você não vai estar preparado para ter um filho nunca. Então, assim, você vai aprendendo. E são decisões. Eu acho assim, que você ser uma boa mãe, você ser um bom pai, não é assim, ai, pronto, eu sou uma boa mãe. É decisão. São as suas atitudes que vão te tornar uma boa mãe e um bom pai. E é diário. Então, assim, diário. Eu li esses dias e é verdade. O Fred vai fazer 2 anos agora em novembro. Eu virei mãe há 2 anos. Eu não era antes. Então, assim, a gente fica brincando, inclusive. O aniversário de 1 ano dele é pra comemorar que a gente sobreviveu. Porque, assim, é puxado. E muita gente... Às vezes chega esse tempo de separação, eu ouvi gente falando assim, vai viver um menino sem pai, sem mãe, porque vai viver brigando. Já vi essa história antes. Sabe? Não é assim, não precisa ser assim. E aí, às vezes, vinham me dar conselhos, tipo, eu ouvi muito conselho do tipo assim,
Não adianta fazer do seu jeito, você tem que fazer desse jeito, assim, assim. Ah, porque eu tenho 2 filhos. Ah, porque eu tenho tantos filhos. E tipo assim, gente bem antiga, assim, sabe? Que vinha me falar umas coisas que eu não concordava e que às vezes falava assim. E eu vi, inclusive, teve gente que veio falar comigo pra me machucar. De falar assim, não vai saber, não vai cuidar do neném direito, só pensa nela. A verdade com amor é lealdade. A verdade sem amor é crueldade. Então, às vezes, elas tentam dizer a verdade, mas se não tem amor, se torna cruel. Então, é melhor não dizer. Os meus afilhados, inclusive, que eu amo, morro de saudade, é uma das coisas que a gente fala aqui sempre, que é a minha saudade diária. Porque eu não consigo ter contato, assim, foi tudo corrido, é trabalho, é neném, é creche, não sei o que, eu não consigo ter contato com eles. Mas, assim, pelo contato que eu tinha com eles, eu queria cuidar do Fred da maneira que eu cuidava deles. Só que, assim, era uma coisa totalmente nova e muita gente vem te falar. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a palavra, que a palavra, ela machuca muito mais do que um tapa, do que qualquer coisa. Porque uma palavra fica ali pra sempre. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Quem vai ter filho, tanto o pai quanto a mãe, não sabe de nada, assim, é uma realidade totalmente diferente. Então, a gente tem que buscar acolher, buscar dar um incentivo e tomar cuidado demais com o que fala, porque é dolorido. Jana, 3 aplicações, será que vai dar tempo? 3 aplicações que te ajudaram a superar essa situação, assim. 3 coisas que você acha que, olha, fiz isso, isso e isso, que me ajudaram a superar essa situação. Primeira de todas, que vai ser sempre a primeira, relacionamento com Deus. Não adianta tentar nada no nosso braço. Falei isso já e vou continuar falando, porque é sempre a tecla que eu bato. Tudo é de acordo com a vontade dele. Ah, tá dando tudo errado na minha vida. Vai procurar Deus. Tá dando tudo certo. Vai agradecer. Então, assim, foi o principal ali pra minha família tá do jeito que ela é hoje, do jeito que ela tá hoje, foi essa aproximação, né? A minha relação com Deus que voltou, assim, do zero também. Foi tudo do zero, eu falo. Minha vida inteira eu vivi 20 e pouquinhos e, assim, tava só vivendo. Eu comecei a entender as coisas depois. Então, assim, primeira coisa, relacionamento com Deus. Segunda coisa, decisão. Foi quando eu comecei a tomar as decisões e parei de deixar a vida me levar, sabe? É o que eu falei, decisões são. Exato. Tudo que você tem que fazer, você tem que tomar uma decisão. É sim ou não. Ponto. E a terceira coisa foi a questão do cuidado. Não adianta você querer cuidar de ninguém se você não tá se cuidando, se você não tá bem. Que é o curadas para curar, né? Então, assim, não adianta. Então, foi isso. Relacionamento com Deus, as decisões, a tomar o sim, não. Exato. E o amor próprio, né? Voltar a cuidar de mim, do meu psicológico, me ver de outra maneira. Começou a ser tudo do jeito que eu sempre quis que fosse antes. Jana. Foi difícil, mas Deus, nós somos prova do cuidado de Deus. Jana, olha, sem palavras para agradecer você. Ai, eu que agradeço. Uma história linda, maravilhosa de superação. Assim, a permissão, o controle que você deu para Deus, assim, da vida de vocês, da vida da família de vocês, tem total destino aí da família de vocês, né? Muito compartilhar com a gente. O tempo voou, que eu nem percebi. Nossa, e eu também não. E eu falei no começo assim, meu Deus, tô morrendo de vergonha. Ai, gente, obrigada a todo mundo que estava assistindo aí. Espero que essa história de transformação mesmo, né, de reconstrução, tenha sido motivo de uma viradinha da chave de alguém. Amém. Que eu possa ter contribuído com alguma coisa na vida de alguém e que você continue fazendo esse quadro maravilhoso. Você sabe que eu sou sua fã, eu fico aqui, ai meu Deus, sou sua fã.
como pessoa e como mãe. Eu te acho uma mãe maravilhosa. Eu falei isso já e falo sempre, eu me espelho demais na educação que você dá pro Luca, que eu quero ser uma mãe assim. E... Ai, obrigada! E parabéns, viu, por tudo. Você ainda vai muito, 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 muito longe. Deus vai abençoar. Amém, Jana. Obrigada. Obrigada. Assim não vale, né? Ai, eu choro. Hoje eu não chorei, agora você... Ai, amor, obrigada, viu? Por quem participou. Sejam bem-vindos. Chegaram algumas pessoas novas no Insta. Eu acho que vieram por meio de você. Então, sejam bem-vindos. Igualmente. Tô me sentindo uma blogueira. Ai, a Cleo, eu falo, Aline, você inspira. A Cleo é uma minha vizinha querida, mãe da Bela. Inspira demais, inspira demais. Eu fiquei sabendo de você, eu ainda não te conhecia. A Cris já falava, os vídeos que você postava do look, eu falava, meu Deus, que legal. E quando a gente se conheceu, isso só aumentou, né? Minha inspiração, minha admiração por você. Obrigada. Ó, desse jeito eu vou ficar me achando, gente. Ai. Gente, boa noite. Deus abençoe a todos. Obrigado pela abençoe. História. Obrigada, amor. Tchau, tchau, gente. Tchau.